Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema que poucos youtubers falam, poucas pessoas que falam sobre manifestação e lei da atração e espiritualidade mencionam, é sobre o jogo do dinheiro. Primeiro eu quero dar os créditos para esse vídeo ao Fabrício Venâncio, que trouxe esse mesmo tema num vídeo do canal dele, que fala sobre como ele descobriu o jogo do dinheiro. E essa descoberta vem da Bíblia e poucas pessoas prestaram atenção em alguns versículos que fala como é que você faz para prosperar, para enriquecer. E eu vou ler, estou com a Bíblia aqui na mão, e eu vou ler uma passagem que está em Lucas, capítulo 18, versículo 20, versículo 18. Lucas 18, 18, que diz assim: Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente a Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Então disse-lhe Jesus: A verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. E tem outros versículos que também abordam sobre isso. Agora eu vou ler em Provérbios, que diz o seguinte. Provérbios 19, versículo 17, que diz assim: Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. E tem mais algum versículo, e tem mais uma passagem bíblica, que está em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus também é poderoso para fazer-lhe que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da tua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas cumprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Enfim, gente, esses foram só alguns versículos que tem na Bíblia que fala sobre a questão de generosidade, né? Para que você seja uma pessoa próspera, você precisa ser generoso, você precisa doar aquilo que você tem, compartilhar com os mais necessitados, com os mais pobres.
Vamos lá. Bom, eu cresci com pais muito diferentes um do outro no quesito generosidade. Enquanto eu tenho uma mãe que ela, se precisar tirar roupa do próprio corpo para doar para alguém que precisa, eu tenho um pai que tem medo de gastar R$ 1 num salgado ali na esquina. E isso sempre foi um embate para mim, porque eu via minha mãe muito generosa, às vezes até as pessoas abusavam um pouco dessa generosidade dela, e, e realmente, mas assim, abusavam dessa generosidade, mas elas sempre tinha. Quando ela ajudava, nunca faltou nada e ela sempre conseguiu fazer as coisas para ela e para a vida dela assim de uma forma muito rápida. Enquanto meu pai, que sempre foi uma pessoa um pouco mais que retinha o dinheiro, né, que tinha pena de gastar, ele também conseguiu prosperar de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu sinto que até hoje ele é um pouco assim, mas eu não vejo a mesma prosperidade nele do que nela. Consegue compreender? Eu digo prosperidade no sentido de a pessoa realmente ter uma aura de boa, sabe? Não que o meu pai não seja uma pessoa boa, mas o fato de você reter e ter medo de doar e ter medo de faltar para você é ruim. E desde criança eu ouvia muito meu pai falando, olha, se você não guardar, você não vai ter. E minha mãe também falava, né? Então eu cresci com essa crença em relação a dinheiro. E eu cresci uma pessoa que retinha muito o dinheiro. Contanto que até hoje eu sou às vezes um pouco contida com o dinheiro, sabe? Eu não consigo pegar e simplesmente comprar uma coisa que eu quero, porque eu tenho medo de ficar sem. Mas isso está sendo mudado em mim, né? Depois que eu comecei a me autoconhecer, comecei a estudar mais sobre física quântica, como é que o mundo funciona, né? E essa questão do dinheiro é exatamente o contrário daquilo que a gente aprende, né? E a Bíblia, ela é um livro de instrução, né? Acredito muito nisso. E aqui fala exatamente o contrário, que quanto mais você doa, mais você tem. E observando a minha mãe, o comportamento dela em relação a ajudar as pessoas e a doar, ela é uma pessoa muito próspera e eu via isso, eu estava tão estampado assim na minha vida, só que eu não conseguia copiar esse comportamento dela porque para mim eu sempre tive essa crença de que eu precisava guardar, senão eu não ia ter, porque veio do meu pai e ele sempre foi muito assim com o dinheiro, de uma forma até um pouco exagerada até. Mas eu não, mas ao mesmo tempo a minha mãe, né, depois que eles se separaram, ela falava para mim, separa pelo menos R$ 2 para ajudar qualquer morador de rua que peça, né, para você, para comprar alguma coisa, para comer. E eu nunca fazia isso, né? Sempre esquecia ou não dava. Enfim, sempre ficou esse receio de ajudar. E recentemente apareceu esse vídeo do Fabrício Venâncio falando sobre o jogo do dinheiro. E o dinheiro, ele gosta de que você não só cuide dele, mas que você ajude, que você repasse. Mas ele não falou com essas palavras, né? Ele trouxe também um versículo bíblico, explicou. E eu resolvi testar. Eu fiz o seguinte. Eu tinha guardado uma nota de R$ 2. E é muito difícil eu ter nota, né? Geralmente eu uso mais o Pix, mais o cartão. Eu falei, cara, a primeira pessoa que esteja precisando, passe por mim na rua, que peça esse dinheiro, eu vou dar feliz, porque eu vou fazer esse teste, eu sei. E se for verdade o que ele está falando, de que você doa, quanto mais você doa, mais você recebe, se for verdade, esse dinheiro não vai me fazer falta. Olha o nível, R$ 2, hein? Eu com medo de gastar aquele valor ali tão baixo. E aí passou uma moça, né, vendendo bala, e quando ela pediu, eu falei, claro, eu nem quis a bala. Eu falei, claro, toma. Aí eu dei os R$ 2 pra ela. Eu juro pra vocês, não passou um dia. No dia seguinte, aliás, eu fui pegar o Uber, que eu tava voltando do mercado com a minha mãe, eu achei uma nota de R$ 5 no chão. E ela tava perto do pé da minha mãe. Minha mãe podia ter visto e podia ter pego pra ela, mas não, eu que vi a nota, fui eu que peguei a nota. E
aquela moça, eu tenho certeza que foi a recompensa que eu recebi por ter ajudado aquela moça que estava precisando. Outra coisa que aconteceu foi um amigo meu, o nome dele é João, né? E ele também é uma pessoa muito generosa. E na época ele ganhava 4 mil e pouco, ele era bancário e tinha outro amigo nosso que precisava muito de ajuda financeira. E ele ajudava mesmo, dava valores de R$ 900, R$ 1.000 para esse amigo, emprestado, mas doava, sabe? E ele queria trocar de emprego para ganhar mais e ter a primeira filha, né? Ter uma estabilidade maior. E ele ajudou esse amigo por mais ou menos um ano. E ele fez a prova da Marinha, que tem uma concorrência gigante. E o salário dele praticamente dobrou de valor. Ele passou de primeira na prova, que é super difícil, que não é todo mundo que passa de primeira, sabe? Eu tenho certeza que isso não é coincidência. Não é porque ele estudou mais que os outros, mas é porque ele foi generoso o suficiente para falar, eu tenho tanto aqui comigo, o salário dele na época era 4 mil e pouco, mas aquele pensamento de eu tenho tanto que eu posso até doar, eu posso até ajudar. E ele é cristão, sabe? Ele tem ele conhece a Bíblia nesse nível, de saber que quanto mais você doa, mais você recebe, mas tenho certeza que não foi nesse sentido que ele quis ajudar, não. É porque realmente ele cumpre a palavra de Deus. E eu fiz esse teste, né, dos R$ 5, e depois eu fiz mais um teste aqui na empresa onde eu trabalho. Eles estavam recolhendo doações para uma instituição de caridade, o McDonald's, né, estava fazendo uma ação para crianças com câncer, crianças carentes, e era para você doar um valor de R$ 20. Eu doei e no fim você ganhava um lanche, mas eu não quis o lanche, eu doei também. Juro para vocês, não passou uma semana, o valor que eu tinha na minha conta do banco aumentou R$ 200. Eu estava com 490, eu estou com 620 agora. E eu não recebi Pix de ninguém. Eu olhei, eu falei, cara, como é que esse valor vai aparecer aqui? Eu não sei, gente. É incrível, sabe? É só vocês testando mesmo que vocês conseguem ver a grandiosidade, a generosidade de Deus na vida de vocês. Vocês precisam agir com fé. Mas não para obter algo em troca, mas realmente doar de coração, sabe? Eu fiz essas duas coisas porque eu queria testar essa teoria que ele trouxe, de doar, e quanto mais você doa, mais você recebe. E não só isso, o professor Hélio Couto fala que quando a gente ajuda alguém, a gente ativa hormônios de felicidade e bem-estar dentro da gente, de ocitocina, dopamina. Então a gente não está fazendo bem para o outro, a gente está fazendo bem para a gente, porque nós somos um só, a gente está unido, a gente é uma única consciência, sabe? E depois que eu descobri esse jogo do dinheiro, né, como é que as coisas funcionam, eu fiz um propósito de todo mês doar alguma coisa para alguma instituição de caridade, porque essa é a forma de eu prosperar e de eu me sentir bem, porque eu não estou ajudando só outra pessoa, eu estou me ajudando, sabe? Eu não entendo as pessoas que reclamam da vida e tem coisas que elas conseguem compartilhar porque elas vão estar se ajudando também nessa jornada, não é só o outro que ela está ajudando. Então, se você tem dificuldade de doar, se você tem dificuldade de achar que vai faltar para você, não vai. Em Provérbios 23, em Salmos 23 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você tem que acreditar na palavra que está ali. Nada vai te faltar, porque Deus não vai deixar te faltar nada. Então, gente, é isso, sabe? Você ajudar, fazer a sua parte, trabalhar, estudar e seguir o jogo do dinheiro. O dinheiro gosta que você passe ele para frente, ajude, mas não gaste de forma desenfreada. Cuide do dinheiro, mas compartilhe quando você puder, e quando alguém estiver precisando e você puder doar, você doe, porque isso volta para você. Tudo que você faz de bom para outra pessoa vai voltar para você. Isso é bíblico, não é falácia, tá? Aliás, não acreditem em mim, testem, comprovem que vocês vão ver como é que as coisas funcionam. Então, seja generoso e ajude sempre que você puder e quiser. Um grande beijo e até a próxima.